querida mulher, seja bem-vinda mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Hoje eu estou aqui com a Lena e nós vamos desfrutar juntas com você aí de casa dessa série maravilhosa. Você tem acompanhado sobre mulher, atitudes que conectam. E uma atitude que nos conecta com Deus e com as pessoas é a atitude de profetizar. A gente vai entender melhor hoje sobre profetizar. E o que é o profetizar, né? Buscando no dicionário secular, ele trouxe dois conceitos que até se parecem um pouco com o conceito cristão de profetizar, né? O conceito número 1 diz: predizer o futuro, por um dom especial ou por inspiração divina. Já o segundo diz: entre os antigos judeus, o profetizar servia de intermédio entre Deus e os homens para transmitir a palavra do mesmo. Então, é isso mesmo, né, Helena? Profetizar, realmente, ele tem esse conceito de transmitir a palavra de Deus. Você fala por Deus, você prediz o futuro. É o quê? O que é o profetizar? Sim, Lude. Esse conceito é coerente com a palavra. A gente pode estar até lendo aqui em Hebreus 1, o versículo 1 e 2, ele vai dizer um pouco do que é isso. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, você falou sobre a questão de realmente é isso profetizar? O profetizar, ele tem essa função, sim. Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes ele usou pessoas para falar por ele. Nós sabemos que inicialmente a vontade de Deus sempre foi falar diretamente com o homem. E no jardim ele falava isso todos os dias, na virada do dia ele ia falar com Adão e Eva. Mas após a queda, né, várias situações aconteceram. E aí o homem passou a ter mais dificuldade de ter acesso a Deus. Sim. E Deus falava com alguns. E Deus sempre escolheu homens, na época, profetas, para transmitir aquilo que ele queria em determinada época para o povo. Né? Às vezes ele queria fazer alguma coisa e ele usava esses homens para transmitir. E também tem esse sentido, né, que a gente vê hoje ainda pessoas que buscam isso, né? Vão a algum lugar quando sabem que alguém que é tido como profeta vai estar lá em determinado lugar. Então, assim, existem esses dois tipos realmente de profetizar. Sim. Mas o que eu gostaria de ver aqui nessa palavra que eu ganhei muito em Hebreus é que fala assim, que hoje, nos últimos dias, Deus, ele fala por meio do Filho. Amém. Olha que privilégio. Por meio do Filho. Todos nós podemos ter acesso ao falar de Deus por meio da palavra. Porque Deus, ele fala por meio do Filho. O Filho, ele é o verbo. A gente vê lá em João 1, que o próprio, né, Deus, ele se fez o quê? Ele era o verbo, depois ele veio à terra, ele tabernaculou entre nós, para quê? Para ser visto, ouvido, lido, e hoje nós podemos falar com esse mesmo Deus por meio da palavra. Sim. Né? Então, isso é maravilhoso. Nós não podemos desprezar esse privilégio de estar ouvindo Deus diretamente. Sim. Né? Não digo que esse dom que existe mesmo das pessoas profetizarem seja inadequado. Deus pode, sim, devido a uma necessidade grande, usar uma pessoa para falar algo, mas o desejo real de Deus, sabe o que é, mulher? É falar diretamente com cada um de nós. Amém. Até porque nós temos o Espírito. E em 1 João 2, 27 fala que a unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, Amém. toda vez que você vai ao Senhor, busca comunhão com Ele na palavra, Ele fala para você. E falar dele vem para você como uma profecia. Ele fala o que está no coração dele, o que Ele deseja que você faça, o que Ele deseja que você não faça. Isso é um dom maravilhoso que cada um de nós temos hoje, né? Sim, muito bom, Lena, muito bom mesmo. E é muito, infelizmente, a gente vê no nosso meio cristão, né? Isso assim bem solidificado. Algumas pessoas que não buscam, infelizmente, a palavra, mas vão em busca das profecias, porque querem realmente, às vezes é assim, que é um consolo realmente, vão pelo motivo certo, mas
em busca de algo assim que não se aproxima de Deus, não te aproxima de Deus. É como se fosse o caminho mais fácil de saber o que Deus quer para mim por meio de terceiros, né? Sim. Mas esse profetizar que vem da própria palavra, eu creio que ele consegue ser muito mais pontual, né? Eu até estava compartilhando com ela mais cedo, antes de nós sentarmos aqui para poder profetizar essa palavra para você, sobre como eu cheguei até o meu esposo, né? O que confirmou não foram... eu poderia, porque eu poderia ter ido a uma igreja, por exemplo, e tem aquela irmãzinha do reteté ali, e ela vai falar, aleluia, se fulano realmente é para mim ou se não é. É se apegar muito na profecia, né? E não na palavra pura mesmo do Senhor. O Senhor realmente ele falou comigo por meio da palavra, revelou num versículo que assim... Eu vi claramente Deus falando. Não teve como ter dúvida. Não teve como ter dúvida. Então, realmente, o profetizar, o Senhor quer que nós profetizemos, mas a gente precisa de um conteúdo para isso. Mas, muitas vezes, a gente acha que é insuficiente. Não é que esse conteúdo... Muitas vezes, a gente pode achar que é insuficiente porque talvez não tenha tempo de desfrutar tanto, né? Porque a gente se exige demais. E não é. A palavra está aqui disponível e, às vezes, um versículo pequeno que a gente desfruta, a gente consegue já ministrar na vida de uma pessoa, profetizar na vida da pessoa, esse versículo pequeno que o Senhor falou com você, e aí tem grandes ganhos, né? Senhor Jesus, porque essa questão de você profetizar, acho que tem muito a ver com o que é que tem te enchido. Tem um versículo em Mateus que fala, a boca fala do que está cheio o coração. Né? O seu coração está cheio de quê? O que você tem falado? É verdade. Para um pouquinho e reflita aí na sua casa. Né? Você tem se disseminado intrigas, tem falado algumas palavras que não têm realmente edificado a sua vida e a vida das pessoas? Isso pode mudar, depende de nós, né? A profecia completa está aqui na palavra, na Bíblia. É uma palavra que pode te direcionar, pode te consolar, te confortar. Pode te levar para onde o Senhor quer que você vá, né? As dúvidas se sanam todas quando você desfruta da palavra. Você sente aquela paz interior realmente que te impulsiona tanto a ficar parado e não agir, quanto a agir no momento certo, né? É verdade. É interessante a Luz falando isso, porque a gente sabe que, principalmente no Antigo Testamento, as pessoas costumavam consultar profetas quando iam em missões de guerra e tudo, chamavam os profetas para falarem, a gente vai ou não vai à peleja, a gente faz ou não faz. Sim, tinha esse cunho, né, de estar consultando, mas sempre com o objetivo de quê? De fazer ou não fazer a vontade de Deus. Hoje, nós também queremos que a palavra de Deus, quando vem a nós, seja para que a gente agrade o Senhor, né? Sim. E a Luz falou que, realmente, o que tem em nós? O que está nos enchendo? E o profetizar, se é falar Deus às pessoas, se é o falar de Deus, tem que estar tendo Deus como conteúdo. Sim. Isso é fato, né? E aqui em Colossenses 3... o versículo 16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A Lud falou algo muito prático da gente se encher do Senhor. É dessa forma. A palavra, para habitar em nós, ela precisa sair do papel, sair da Bíblia escrita e vir habitar. Quando eu pego a palavra, aparentemente é a palavra escrita ali, mas é o próprio falar de Deus. Quando eu vou com o coração aberto, eu me debruço naquela palavra, eu começo a ganhar a vida que tem nela. Sim. E isso pode ser feito por meio da leitura da Bíblia, realmente, que é a própria palavra. Essa palavra pode estar sendo também desfrutada por meio de livros espirituais, de cânticos, porque os cânticos, você prestando atenção em quais cânticos você vai escolher, eles são retirados da própria palavra. Então, sim, tudo isso, Lud, são maneiras práticas da gente se encher do Senhor. E uma vez que você está cheio daquilo, você só vai transbordar aquilo que você está cheio, né? Por exemplo, se você
está comendo uma coisa gostosa, você vai no restaurante, você não divulga aquilo, porque é aquilo que você provou. Então, se você prova a palavra de Deus com vida, com espírito, você vai passar isso para as pessoas, né? Então, falar Deus vai depender realmente de quanto de intimidade. A gente falou aqui de quanto de conexão a gente tem com Deus. Sim. E uma forma maravilhosa de se conectar com Deus é por meio da palavra. E a palavra nessas suas várias facetas de livros, da própria palavra, que é o essencial, e mensagens. A gente tem tantas mensagens, inclusive... Essa palavra aqui, que você está ouvindo aí da sua casa. Exatamente, né? Nós temos todas as vezes que sai um vídeo desse... Sim. É uma oportunidade que nós temos de nos encher e de encher alguém que a gente conhece. Eu sempre divulgo, eu sempre passo para irmãs, amigas, para muitas pessoas. É uma forma que de vão ser profetizar, edificadas. né, Helena? Sim, eu não estou falando diretamente, mas às vezes aí as pessoas vêm e falam assim: eu assisti aquela palavra que você me mandou. Aí é a oportunidade que eu tenho de compartilhar com ela, e aí eu exercito o meu dom de profetizar. Muito bom. Você acabou respondendo a segunda pergunta, que era de forma prática como eu posso profetizar, né? Então, eu tenho que estar cheio primeiro, Exatamente. certo? Ainda que seja um versículo pequeno, eu consigo ministrar na vida de outra pessoa, e essa pessoa fala na vida de outra pessoa, e aí o Senhor não para de avançar, né? É verdade. Muito bom. Senhor Jesus, que é oportuno ou não oportuno, né? Porque, assim, existem várias oportunidades e, às vezes, você não tem essa oportunidade, mas você cria também, né, Helena? É verdade. Eu lembro na faculdade que, assim, de forma prática também, o profetizar, o se movimentar nas reuniões da igreja, me fez ser uma pessoa melhor na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Eu sempre trabalhei com o público, né? Hoje de uma forma diferente. Mas a forma essa questão de o desinibir para poder falar, eu ganhei também na igreja, então é algo muito positivo, né? Se você se acha que não tem tem vergonha de aparecer em público, às vezes você é mais tímido, né? O Senhor ele vai quebrando isso aos poucos quando você se dispõe. Era isso que eu queria falar, porque o Senhor precisa, com tudo isso, de uma atitude nossa de dar o primeiro passo, de se dispor. É uma disposição que precisa haver da nossa parte para poder se conectar com Deus através da palavra e estar disseminando depois isso para as pessoas. Na faculdade, eu tinha muita vergonha e foi assim que eu comecei a reunir. Eu ficava na frente das pessoas para falar e eu colocava palavra na boca das pessoas como se elas estivessem me julgando e era eu mesma me julgando. E me travava muito, mas eu comecei a movimentar tanto o meu espírito dentro das reuniões e estava ganhando tanto do Senhor. Sempre o pastor profetizava uma palavra, eu recebia, compartilhava um pedacinho com todos os irmãos que estavam ali e eu me movimentava tanto com isso que isso começou a ser quebrado na faculdade. Então, eu comecei a ter a falar melhor, a ter uma postura melhor no falar, né? Então, humanamente, isso é muito útil, né? Sem dúvida. É verdade, Lúcia. Eu posso falar da sua experiência também, vou pegar só um pouquinho dessa própria experiência, também foi minha, mas eu achei algo maravilhoso, né? Quando eu cheguei na igreja, eu vi essa diferença. Você ter a oportunidade de, logo após a mensagem, já poder falar. Sem contar que a gente já tem uma prática de ler o alimento diário antes, né, que é o nosso devocional. Sim. Então, você já estava ali borbulhando, né? A gente já ia para a reunião com uma porção. E aí, quando chegava lá, você ouvia mais coisas que impulsionavam. Eu via realmente esse depósito habitando, essa palavra sendo depositada em nós, não tinha como ficar calada. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades, né? Você falou Insta, que é oportuno ou não, todas as oportunidades no local de reuniões que tinham de profetizar, no grupo familiar, quando a gente saía para algum passeio com irmãos, sempre eu aproveitei bastante essa oportunidade. Com certeza, isso é diferente um pouquinho de você, eu não sou tão tímida para falar. Há quem diga na minha casa que desde pequena eu sou muito falante. E aí, eu sempre falei, mas eu aproveitei isso na igreja para falar a palavra de Deus, para falar Deus. Então, isso foi também me aperfeiçoando. E na faculdade também foi muito útil.
Hoje, no meu trabalho também, eu trabalho com o público, assim como a Lude, e eu preciso falar. Então, a oralidade faz parte do meu viver. E hoje, falar a Deus, por meio dessa prática do profetizar, é maravilhoso. E tudo isso contribui para todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, irmãs que estão nos ouvindo e vendo, e também amigas que são tímidas até, ou que não são, mas que acham que não têm o que falar, eu falo para vocês uma coisa: se você ouviu, fale. Ainda que não seja a sua prática. Eu ouvi essa palavra uma vez que falava isso. Eu criei, por isso é que falei. Eu creio naquilo que eu estou ouvindo, eu recebo aquilo e falo. Muitas vezes não é a minha experiência ainda, mas eu falo porque eu creio que aquela palavra que eu estou ouvindo, se eu ouvir, ela é para mim. E se ela, o tempo que o Senhor vai trabalhar ela em mim, eu não sei. Mas quando eu falo, eu me comprometo. E é isso, se compromete com a palavra de Deus. Fale aquilo que o Senhor está falando para você e reproduz isso para outras pessoas com fé, de que assim como você crê que vai ser feito em você, também pode ser feito na outra pessoa. Sim. Tem aquele versículo que você compartilhou mais cedo comigo, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? Com a nossa esperança renovada, esse versículo que é um versículo pequeno em Lamentações, né? Sim, eu não 3:21. 3:21. Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Se você fala isso para a pessoa que está passando por um momento difícil, é um profetizar já que vai avançar ali num grau que a gente não desconhece, porque muitas vezes a gente quer ver o fruto na hora, a gente é imediatista, a gente acha que a gente é muito pequeno e que não tem como, não tem poder para fazer. Realmente, nós sozinhos não temos poder para fazer, né? Hoje a gente tem um Espírito que nos capacita para isso. Verdade. E o Senhor, Ele tem o poder de, no estalar de dedos, fazer o que Ele quer. Mas Ele quer usar as pessoas para poder expressá-lo aqui na terra, para podermos apressar a vinda dEle. Então, Ele precisa que você aí de casa se disponha em ouvir a palavra. Uma outra irmã compartilhou comigo, eu ganhei muito, que todos os reis, eles tinham profetas, né? Isaías era um profeta, Jeremias era um profeta, Natã era um profeta de Davi, né? E eles iam até o rei, dispensavam, profetizavam por Deus, a palavra de Deus para eles, e saíam da presença do rei. E o rei tomava atitude diante de tudo aquilo que ele ouvia. Então, nós, como esses reis, quais são as atitudes que nós vamos tomar diante de toda a palavra que tem sido depositada no nosso interior? É conosco. O profeta vai e fala a palavra como um profeta maior para nós. Vem nos trazer tudo o que Deus quer para a nossa vida, nos direcionar. E o que nós vamos fazer diante disso? Tem um versículo, Ezequiel 47, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O que você vai fazer com essa palavra depende de você, não depende das pessoas ao seu redor, depende de você. Então, primeiramente, essa pessoa aqui, ela se dispôs a entrar nesse rio, que no início ali a água estava limitada pelos tornozelos. Quando a água está muito embaixo, gente, você consegue dentro desse rio ir para onde você quiser. Então, Cristo, como essa água, a gente precisa avançar tanto dentro desse rio, a tal ponto dessa correnteza que é o Senhor, nos levar para onde Ele quiser. O profetizar, de pouco em pouco, ele vai aumentando a quantidade do Senhor no seu interior, no meu interior, a tal ponto de que o Senhor passa a transbordar de nós para outras pessoas, e o transbordar de nós para outras pessoas, e assim sucessivamente, até que o Senhor tenha ganho toda a terra, Senhor Jesus. Então, eu acho que é isso, Tem mais alguma coisa, Helena, para compartilhar conosco? Então, Lude, como a gente tinha falado um pouco mais cedo, realmente a questão do Senhor querer disposição da nossa parte. Sim. Você mencionou aí agora que o profetizar começa de pouco em pouco, e é assim mesmo. Eu vejo que o Senhor usa a gente naquilo que a gente tem
para oferecer, ou então, mesmo que você não tenha, você se dispõe. Às Sim. vezes você não tem o dom de profetizar, você ia falar, mas eu não tenho dom. Inclusive, eu perguntava isso para mim, qual é o meu dom? E eu realmente não sim. sabia, né? E aí, uma certa vez, conversando com o irmão a respeito disso, ele me disse uma coisa assim que marcou minha vida. Ele disse assim, aquilo que você é muito procurado, que sempre te buscam naquilo, é o seu dom. Aí eu falei, gente, todo mundo me fala a mesma coisa, que eu gosto de falar. E desde criança, eu acho que sempre foi assim, na escola, as coisas de representante de turma, grêmio, sempre participei de coisas que eu tinha que falar. No trabalho é assim hoje, na família. E quando cheguei na igreja, como eu falei, a gente tem essa oportunidade de estar sempre profetizando. E aí eu falei, Senhor, eu já até orei, assim, para tirar essa falação. Mas não adiantou. Então, eu falei, Senhor, se isso for um dom, aperfeiçoe. Então, desde que eu vi essa palavra e comecei a considerar isso, eu coloquei esse falar, essa possibilidade de falar, para ser um falar de Deus. Então, o que eu faço é isso. Eu procuro estar sempre lendo a palavra, me enchendo da palavra, por meio desses muitos métodos e maneiras que a gente tem hoje na igreja, né? Palavras escritas, áudios, vídeos, enfim. E, com isso, eu tento deixar Deus fluir. E não me esconder mais, porque eu tinha também essa questão. Eu não sei falar, eu falo, mas eu falo tudo atropelado. E eu falei, tá, eu não sei falar mesmo, graças ao Senhor, que quem nos capacita e habilita é o Espírito. Amém. Mas eu também me coloquei à disposição de um grupo de irmãos que estão nos aperfeiçoando. Irmãos, irmãs, não é fácil. A gente não sabe, mas a gente se dispõe a fazer pelo Senhor, o Senhor começa a trabalhar. E, assim, eu vejo que cada dia eu tenho sido aperfeiçoada por esse grupo de irmãos. Por exemplo, até para gravar esse vídeo aqui, é um aperfeiçoamento. E como foi uma decisão, profetizar é uma decisão, falar Deus para as pessoas, falar Deus é uma decisão. E, para isso, você tem que procurar alguns recursos, se encher e falar, e se você tiver alguém que possa te assessorar para falar melhor, porque não é para você, o falar é para Deus, é de Deus, então Deus merece o nosso melhor. Por isso eu me coloquei à disposição desses irmãos para ser aperfeiçoada, e a gente tem feito, né, um aperfeiçoamento para isso, e eu incentivo você, ainda que você não passe por um aperfeiçoamento, talvez, mas não se esconda, fale Deus, fale por Deus, onde você estiver. Comece nas reuniões, porque a gente está jogando em casa, né? Então, é mais fácil, tem torcida a nosso favor. Mas quando você for ao supermercado, na farmácia, onde você estiver, se não tiver lugar para sair, porque hoje em dia está na pandemia, fale para o seu filho, fale para o seu esposo. Isso para si mesmo, né, profetizar. Para si mesmo, né? Para si mesmo. Eu ainda falei para a Lud que quando eu estou meio baixo astral, assim, às vezes a gente não acorda sempre de bom humor, né, irmãos? Mesmo a gente sendo do Senhor, a gente ainda não é aquilo que o Senhor deseja que sejamos, né? Plenamente satisfeita com Ele. Então, no dia que eu não estou muito bem, eu uso aquele versículo que a Lud falou em Lamentações. Eu procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu uso a própria palavra, profetizo para mim mesma. E isso, com certeza, tem trazido muito resultado para mim, e eu tenho certeza que também vai trazer para você. Use, falar a palavra do Senhor. A nossa mente, ela mente para nós. Às vezes vem com pensamentos negativos, né, Lud? Principalmente nós mulheres. Sim. Às vezes a gente está naquela fase hormonal que fica meio triste. E aí você cisma com uma coisa. Se você deixar aquele pensamento invadir na sua mente, ele vai virar uma bola de neve. Então, quando você vê que ele está crescendo, você vem com a palavra. Fala, não foi assim que Deus disse. Faz igual o Senhor Jesus, quando venceu as tentações, ele usou a palavra e falou, né? Não, isso é a palavra de Deus, mas Deus também disse. Então, se Satanás te falou uma coisa, você fala, Satanás, eu não sou vencedora ainda, porque eu ainda peco, sou pecadora, sim, eu ainda não consigo fazer isso, é verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, o meu Deus, que começou uma boa obra em mim, Ele vai terminar. Amém. E eu vou ser, sim, levada para a glória, porque esse é o meu destino. Então, você começa a falar a palavra profética, baseado no que você já se fundamentou no seu dia a dia. Muito bom. Aí você vai, com certeza, exercitar esse dom para você e levar isso para outras pessoas. Fica como um desafio para você aí de casa, então. Se você
pegar, separar do seu dia. Você não tem muito tempo, separa. Não seja assim, não crie metas inalcançáveis. Separe 5 minutos do seu dia para desfrutar da palavra e falar daquilo que você desfrutou para uma outra pessoa, seja na sua casa, no seu trabalho, seja para si mesmo, como a Lena falou, os ganhos serão muitos. Não pense que você não é adequado, de que você não é eloquente. O Senhor vai te capacitar e vai te dar ganhos que vão renovar a sua fé, o seu amor e a sua esperança. Você não tem nem noção, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, clica no joinha, curte, compartilha com as mulheres da sua vida, profetize essa palavra. O compartilhar com outras pessoas é um profetizar. Né? Você vai estar profetizando essa palavra com outras pessoas, e se essa pessoa gostar, vai estar jogando para frente. E é isso que Deus precisa para poder voltar. Né? Muito obrigada. Jesus é nosso Senhor. Amém. Obrigada, Helena.